de novo, separando o que é corpo físico, vitaminas, etc e tal, o que é a nossa parte psíquica. Então vou falar aqui o que a minha avó falava, a nona, aqui que minha mãe fala: tome vergonha na cara, tome tento, né? Então assim, tem coisas que nós embatemos com coragem, tem coisas que nós embatemos com caráter firme, e isso tudo está no nosso campo psicológico, cognitivo. E se você é alguém de caráter, você não precisa nem ser um cristão para decidir não trair, para decidir não roubar. Tem pessoas que vão para o inferno e não roubam e não traem. Tá claro isso? Tá? Então assim, as boas ações acompanham quem é nova criatura, mas as boas ações não fazem você ser uma nova criatura. Ser uma nova criatura se reflete também em boas ações. Tudo bem? O próximo estágio que nós observamos é a obsessão, que é entendida como um nível mais profundo de influência. Ou seja, a pessoa já passa a aceitar a convivência com determinadas consequências desses ataques. Então já é um estágio que normalmente essa pessoa já não está mais em Cristo. É um estágio que essa pessoa já está dando vazão para algumas questões mais profundas, como por exemplo, pensamentos intrusivos, compulsivos. Então não é apenas aquele pensamento que passa na sua cabeça e você fala: opa, sai. É aquele pensamento que você recebe e você deixa que ele crie situações no seu pensamento. É aquela analogia que você não pode impedir que um passarinho faça cocô na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Percebe? Então aqui nós já estamos no estágio de flertar com esse ninho do pensamento intrusivo. É ter impulsos autodestrutivos. Ou seja, nós estamos, um exemplo disso, nós infelizmente temos adolescentes que se automutilam, adolescentes que se cortam, adolescentes que causam sofrimento, autodestruição a si mesmos, do ponto de vista físico e também do ponto de vista psicológico. Mas dá para fazer isso? Dá. Existem adolescentes, crianças infelizmente, e também adultos, lógico, que têm pensamentos autodestrutivos e convivem bem com isso. Não sei se vocês conhecem pessoas que procuram doença em si mesmo, e às vezes não tem uma doença diagnosticada, mas ela não se conforma até encontrar uma doença em si. E como nós já vimos, a tristeza, condições psicológicas trazem doenças físicas, ok? Então, esse tipo de pessoa, nós precisamos entender que talvez ela já esteja num estágio mais avançado de opressão, indo já para obsessão. Pessoas que têm fixações espirituais. Então isso é muito sério. Eu falo que tem pessoas que querem viver na espiritosfera, que ela não vive mais na relação do ser humano com as coisas normais da vida, com as suas pulsões, compreendendo que se nós não cuidarmos, o pecado está diante de nós, aquilo que nós não queremos fazer está direto diante de nós, e o que nós queremos muitas vezes não fazemos. Pessoas que têm fascinação, e aqui eu peço muito cuidado a todos. Tem pessoas que são idólatras, fascinadas, escravas dos ambientes espirituais, mas não são libertas. Eu estou falando de pessoas que muitas vezes podem conviver dentro da igreja, mas não estão libertas. Muitas vezes só trocaram o ambiente espiritual, mas continuam fascinadas, fixadas espiritualmente em sacerdotes, vamos chamar assim para deixar bem diferente. Então a pessoa sai de uma cosmovisão espiritualista, ritualística, vem para a igreja e atribui os mesmos poderes que tinha lá um pai de santo a um pastor, a uma dirigente de segunda geração, por exemplo, a um líder. Então aquela pessoa vira a referência espiritual. Não estou dizendo que não temos referências espirituais, nós temos, mas eles não são intermediadores entre nós e Deus. A minha vida espiritual é desenvolvida a partir de mim com Deus, da minha adoração, da minha oração, do meu tempo de leitura bíblica, meditação e etc. E não através de ninguém. E existem pessoas que simplesmente mudam de ambiente espiritual, mas não são libertas, continuam escravizadas. E essas pessoas muitas vezes têm a sua consciência roubada e vivem vidas de escravo dentro de ambientes religiosos cristãos. Então, aqui é um ponto muito importante. A libertação, muitas vezes, ela é para crentes. E aí, cuidado, não é porque a pessoa está dentro da igreja que ela está liberta. Nós precisamos ser sábios, precisamos pedir discernimento de espírito para que nós possamos identificar esse tipo de coisa e trazer pessoas que pode ser que estejam dentro da igreja, mas ainda não estão libertas. Isso é muito sério, ok? É muito sério mesmo. Pessoas que têm compulsões espiritualmente associadas. Então não sei se vocês já viram, pessoas que veem demônio em tudo.
ou que não vê demônio em nada. Então o equilíbrio é o estágio que nos mostra maturidade. Então o que caracteriza uma criança? Uma criança não sabe usar direito uma faca, não sabe usar direito um garfo, e é por isso que ela não come de garfo e faca. O que caracteriza um humano adulto? Alguém que tem autocontrole, alguém que consegue medir as consequências daquilo que faz. E portanto ele pode ser cobrado disso. Mas existem pessoas que vivem sendo a vida inteira como crianças na fé, que, como Paulo diz, estão sempre no leitinho racional e não amadurecem. Então essa pessoa precisa sempre de oração. Nós precisamos de oração, é óbvio. Mas camarada, vai lá, faz o seu jejum, ora você e dá seus pulos. Inclusive do ponto de vista espiritual, eu não posso depender da oração dos irmãos, né? Nós dependemos como corpo, mas eu preciso travar as minhas batalhas, ter o meu tempo de oração, e eu preciso entrar no meu relacionamento com Deus. Por quê? E aqui fechando esse ponto, relacionamento com Deus. Se você é casado ou não, mas você vai entender o exemplo, o relacionamento de intimidade se dá no quarto, ok? E é por isso que a intimidade com Deus se dá no quarto. Essa é a orientação que nós temos na Bíblia. Entra no teu quarto, fecha a tua porta depois de você e tenha o seu momento com Deus. Não é o que a Bíblia nos ensina? Então, momento de individualidade, de relacionamento profundo, de intimidade com Deus se dá no quarto. Porque momentos de intimidade em público é pornografia, e muitas vezes pessoas têm momentos pornográficos com Deus em público, ou querem ter. Não tem, mas querem ter. Porque se o meu único momento de relacionamento com Deus se dá no público, as coisas estão invertidas. Eu estou sendo muito duro aqui, mas porque tem que ser, ok? O relacionamento íntimo é no quarto, não é em público. E é muito interessante que quando você bate o olho num casal, você sabe se eles têm intimidade ou não. Porque se fica com muito abraço, beijo e uma coisa assim, você fala, isso não está natural. Nós percebemos se um casal tem intimidade quando uma piscada ou às vezes só um olhar já diz tudo. Alguém já muda a fala, muda o sentido, já sabe, porque às vezes não precisa nem olhar. Às vezes só parece que está do lado, assim, sem olhar um na cara do outro, você já percebe que tem alguma coisa e já tem uma comunicação ali inexplicável que vem do relacionamento íntimo, da intimidade, ok? E se a gente for além nisso, é muito profundo, porque a intimidade, melhor dizendo, no casal, ela gera consequências físicas perceptivas. Quando um casal tem intimidade e a mulher engravida, o casal engravida, isso começa a causar alterações fisiológicas no corpo da mulher. Quando nós nos relacionamos profundamente com Deus, até o nosso corpo físico traz consequências e mudanças no seu comportamento visuais aos homens. Então é por isso que Pedro foi reconhecido até pelo seu jeito de falar, porque se nós andamos com Deus, toda a nossa estrutura, o nosso funcionamento, inclusive fisiológico, é alterado pela presença do Espírito Santo dentro de nós. Então percebam, tudo que há em mim, adore ao Senhor. Então se a nossa vida é uma vida de intimidade, nós somos completamente alterados pela intimidade que temos com Cristo Jesus, ok? Percebam então que nesse campo, nesse estágio de obsessão, ainda existe uma certa consciência e uma certa autonomia, mas muitas vezes a capacidade de resistir espiritualmente ela é enfraquecida. Por quê? Essa pessoa provavelmente já perdeu o relacionamento com o Espírito Santo e aí ela está embatendo na sua cognição. Ela sabe na sua psique que aquilo é errado de pensar, é errado de fazer, e ela está embatendo com a sua força humana. E a força humana não é capaz de vencer tentações espirituais. Okay? Então nesse estágio de obsessão, muitas vezes a pessoa está lutando com suas próprias forças humanas, ou seja, a capacidade dela é limitada. A pessoa pode entrar em ciclos repetitivos de destruição, então essa pessoa perde relacionamentos um atrás do outro, essa pessoa fica de doença em doença, essa pessoa fica de crise em crise, porque ela não consegue mais controlar a sua própria vida. Frequentemente existem brechas emocionais, brechas espirituais que não são fechadas, que não são curadas e portanto geram quedas constantes e sucessivas. Esse estágio ele pode ser potencializado por traumas,
ele pode trazer consequências como, por exemplo, a busca de cura no ocultismo. Então nós temos visto muitos jovens da igreja buscando processos ocultistas, querendo curas e facilidades espirituais mais rápidas, promessas mais rápidas. Porque no signo, no horóscopo, se fizer uma coisinha ali que não tem nada a ver, não tem problema, é um ocultismo bonitinho, não precisa matar um animal, é só fazer isso aqui bonitinho que dá certo. Nós temos visto esse tipo de coisa entrando e atingindo jovens, adolescentes dentro da igreja, ok? Pode trazer como consequências pecados persistentes, ou seja, recorrentes, abuso de alimentos, abuso de bebidas, abusos em relacionamentos, abuso é algo indevido, para além, uso é o uso, então abuso é o uso indevido de alguma coisa. Então beber café é legítimo, agora eu posso abusar de beber café, é o abuso, é ir além daquilo que é saudável, ok? Então deu para entender? Então abuso de alimento, abuso de relacionamentos, etc, tá? Pode gerar pactos espirituais. Então nessa linha de adolescentes nós temos visto, infelizmente, alguns adolescentes fazendo pactos espirituais, às vezes a título de brincadeira, e isso traz depois intercorrências sérias na vida espiritual, ok? Práticas esotéricas e coisas do tipo, tá? Um ponto importante aqui, nem toda obsessão psicológica é demoníaca. Pode ter um estágio de obsessão psicológica em que a pessoa entrou nesse estágio por um transtorno psiquiátrico de fato. Então, por exemplo, uma pessoa que de fato desenvolveu uma esquizofrenia que é de origem química, ela não está endemoniada necessariamente, ok? Mas ela tem um transtorno que faz com que ela sim